gente começa, irmã Paula, com a pergunta da Edna Costa. Ela é de Campinas, São Paulo, e assim nos escreveu: se o nosso corpo é um empréstimo de Deus, não estaremos ferindo o que não nos pertence ao doar órgãos? Uma pergunta muito interessante, Edna, mas pelo mesmo raciocínio, o que nós usufruímos, o que nós manipulamos, o que nós possuímos que não seja um empréstimo de Deus? Tudo é. O tempo, a nossa energia, os recursos materiais, né? A gente trabalha, claro, né? O trabalhador é digno do seu salário, disse Jesus. Mas que ser humano criou qualquer recurso natural do qual usufrui para a própria sobrevivência? E estando conosco visivelmente há aproximadamente 2000 anos, Jesus nos ensinou a utilizar todas essas coisas em benefício do bem comum, em favor do nosso próximo, especialmente mobilizando aquilo que fosse necessário para aqueles que estivessem numa situação de risco, de vulnerabilidade, de sofrimento intenso ou mesmo risco de morte. Então Jesus nos ensinou a utilizar os recursos que Deus nos deu por empréstimo, ou seja, para cumprirmos a nossa trajetória de evolução, de amadurecimento moral e espiritual aqui na Terra, utilizarmos esses recursos sem egoísmo. Observarmos então que essa concessão divina, temporária e tão grave, que nos exige muita responsabilidade, deve nos conduzir a buscar sempre o bem comum. Então Jesus nos ensinou a viver o espírito de caridade em cada decisão da nossa vida, utilizar o nosso tempo, claro, para a nossa sobrevivência, né, para o nosso bem-estar, mas não nos perdermos, né, nesses labirintos do egoísmo. E da mesma forma, quando a gente olha para o nosso corpo, a gente poderia refletir: por que será que Deus fez corpos compatíveis? Não precisava ser assim. Porque essa engenharia biológica cria condições para que corpos distintos, com características tão singulares, possam cooperar uns com os outros. Até na natureza, que é divina, nós vemos um convite à cooperação, ao cuidado, ao compartilhar dos recursos. Essa lógica, né, de exploração e de acúmulo, ela é bem nossa. Ela nasce do nosso medo, né? A gente fica orientado só pelas perspectivas materiais e aí o materialismo nos devora. E a gente pensa: não, é meu, então a melhor forma de proteger as coisas é tendo elas para mim. Será que essa é a melhor forma de proteger as coisas? Vejamos Jesus, né, que alimentou multidões de famintos e que no final reuniu aqueles recursos para que outros tivessem também o que comer. Sempre nessa lógica da cooperação máxima, da utilização máxima dos recursos, que não é a exploração máxima dos recursos, mas é uma utilização respeitosa com a natureza. Então, quando um corpo deixou de ter serventia a um espírito, e existem condições, inclusive científicas, que também são uma concessão divina, né? O acesso a esse conhecimento, para que nós possamos conceder bem-estar, saúde, tempo de vida para outras pessoas, também criaturas de Deus, não é alguma coisa que beira um milagre que está diante de nós, né? Então, Deus, que em cada detalhe da sua criação está nos convidando a viver como irmãos, nos oferece também, na engenharia biológica mais profunda do nosso corpo, essa chance de cooperar. Então nós podemos, inclusive em vida, doar sangue, doar plasma, né? Nem todas as pessoas podem, mas muitas pessoas podem. Existem pessoas que fazem doação de órgãos em vida, inclusive vida material. E aqueles que vão se preparando ao longo da vida para que, quando o seu corpo não tiver mais serventia ao seu espírito, esse corpo possa, na medida do possível, servir à evolução de outras almas. E essa oportunidade de serviço também é uma concessão divina, a gente pode aproveitá-la ou não. É claro que ninguém deve se sentir obrigado a esse gesto, né? A caridade, ela precisa ser um desejo espontâneo da nossa alma. E ninguém precisa fazer alguma coisa que vá contra a sua natureza. Agora, a gente deixar de cooperar com a vida por não compreender as oportunidades de caridade que Deus nos concedeu, isso seria muito triste. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre o assunto. Eu queria até dedicar a todos o parágrafo de abertura do artigo Doe Vida, que está no blog paivaneto.com. Aqui o presidente pregador da religião divina nos ensina: não há nada mais valioso na Terra do que a vida. No planeta, somos os únicos seres conscientes da finitude física, embora prossigamos nossa jornada de aprendizado no âmbito espiritual após o fenômeno chamado morte.
capazes de preservá-la. A partir do momento que valorizamos a vida desde o seu estágio físico, construímos verdadeiramente uma sociedade solidária, altruística, ecumênica, que saberá respeitar todo tipo de existência, a compartilhar conosco nossa morada única, o planeta Terra. Então aqui ele está nos ensinando a meditar, né? Nós temos o privilégio de conhecer os limites da vida física. O que fazemos com esse privilégio? Será que nós estamos meditando sobre o que acontecerá, inclusive com o nosso corpo, depois que deixarmos essa morada material? Então fica um convite aqui ao nosso amadurecimento sobre o tema, e uma coisa muito importante que nós vemos aqui na comunicação 100% Jesus é o acesso à informação de qualidade, porque só a partir dessa informação poderemos tomar decisões que sejam seguras, que sejam tranquilas, né, para nós, para nossa família e, por que não, para a grande família humanidade.